Pessoal, esse foi o último slide que a gente trabalhou, certo? Eu acho que sim. Beleza, galera? Então, aqui a gente falou um pouquinho da medula óssea vermelha, né? E falamos do timo. Medula óssea vermelha, eu falei aquele tecido, né? Aquele tecido hematopoético que está localizado na medula, que compõe a medula óssea vermelha. Vamos só dar uma lembrada aqui que a gente tem dois tipos de medula óssea. A gente tem a medula... Vamos pegar esse exemplo aqui, essa foto, apesar de pequenininha, mas acho que dá para mostrar aqui. Quando você pega um osso longo, vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. Beleza. Essa região longa do osso aqui é chamada de diáfise. Na diáfise, a gente encontra a medula óssea amarela, que é o tutano, né? Que a gente chama de tutano, que é o que a gente usa para fazer o mocotó, o caldo do mocotó. Então, o tutano, ou medula óssea amarela, ela é só uma reserva energética, ela era um tecido rico em adipócitos, né? Que é rico em lipídio e tem uma função de armazenamento. Por isso que quando vocês, não sei se vocês já viram documentários nesse sentido, quando as pessoas encontravam restos ainda dos nossos ancestrais mais distantes, os homens, aquilo que chamam de homens da caverna, né? Por exemplo, que nós encontrávamos lá no seu lixão, a gente encontrava vários ossos partidos. Aí, por muito tempo, se perguntou, né, por que esses ossos partidos, por que eles partiam os ossos e tal. Durante muito tempo, nós fomos carniceiros. Boa parte da nossa alimentação, lá atrás, né, enquanto ainda início, vamos dizer assim, da evolução dos hominídeos, nós éramos carniceiros, nós nos alimentávamos de carcaças que outros faziam parte da nossa dieta, né? Que outros predadores maiores tinham mais chances de predar. E aí, quando a gente pegava aquela carcaça, a maior parte era osso. Então, nós partíamos os ossos dessas presas para nos alimentar do tutano, que é rico em gordura, né? Que é rico em energia. Já a medula óssea vermelha, no osso longo, ela fica localizada nessa região aqui, ó, que chama de epífise. Então, no osso longo, eu só encontro medula óssea vermelha nas epífises, nas extremidades. No osso chato, eu encontro nele praticamente todo, beleza? No osso longo, não. Mas o que é osso chato? Terno, que é esse osso do peito, a escápula, que é esse osso das costas, os ilíacos, que são os ossos do quadril, são ossos chatos, então tem uma medula óssea vermelha bem abundante, tá legal? Então, a medula óssea vermelha é um local de produção de células sanguíneas, entre elas os glóbulos brancos, né? Assim como as hemácias e as plaquetas. Lembrando que plaqueta não é uma célula, plaqueta é um fragmento celular, tá legal? E o timo e o baço, ele funcionam como um local de amadurecimento de linfócitos, tá certo? Que é um tipo de glóbulo branco, né? Beleza. Então, aqui eu mostrei alguns órgãos imunológicos, né, secundários, aí linfonodos, que são os gânglios linfáticos, aquilo que eu até comentei com vocês que forma a íngua, né, quando ele incha, as adenoides, que estão localizadas aqui entre a cavidade nasal e a faringe, as tonsilas, como por exemplo as amígdalas, né, o apêndice vermiforme, as placas de Peyer, que ficam localizados, é uma massa, é um aglomerado de linfonodos que fica ligado ao intestino, e o baço que eu comentei com vocês, né? Também é um local de maturação de glóbulos brancos, de linfócitos, principalmente do tipo B. Também é um local de armazenamento de hemácias, enfim, tem algumas funções relacionadas ao baço. E essa figurinha aqui, galera, que a gente terminou falando, né? Como que funcionava de maneira mais simplesinha a resposta imunológica. Todo mundo está me escutando, galera? Sim. Beleza. Bom, então, só para revisar isso aqui, o que eu disse para vocês? Ó, primeiro, o micro-organismo ele é fagocitado por um macrófago, né? Aí reparem
que nesse caso aqui eu não estou chamando a bactéria toda de antígeno, eu estou chamando algumas moléculas dessa bactéria. Geralmente as moléculas dessa bactéria que funcionam como antígeno são glicoproteínas, normalmente, beleza? Então essa bactéria ela é fagocitada pelo macrófago, o macrófago, por sua vez, ele vai digerir essa bactéria, liberando os antígenos, que são essas proteínas. Esses antígenos, então, eles se associam a proteínas da membrana, formando um complexo aqui, ó, um complexo apresentador de antígenos. Beleza? É um complexo que expõe um antígeno na superfície da membrana, na superfície externa, né, da membrana do macrófago. O macrófago, então, vai liberar esse tipo de composto aqui, ó, que a gente chama de interleucinas ou só leucinas, que vão atrair linfócitos para ele. Quando o linfócito chega, ele vai apresentar uma proteína, né, também de superfície, que tem uma afinidade química por esse apresentador de antígeno. Então, ele é formalmente apresentado ao antígeno, beleza? E ele passa a estimular outros linfócitos a produzir anticorpos específicos para esse antígeno, beleza? Por isso que toda resposta imune ela é altamente específica, tá legal? Porque o anticorpo ele tem uma afinidade bioquímica pelo antígeno, que geralmente é uma glicoproteína associada à superfície daquele corpo estranho. Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Pessoas? Até agora tá tudo bem? Acho que sim. Por enquanto, sim. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa. Pessoal, olha só. Dúvida só na hora da prova, né? Tá, deixa eu só trocar uma rede aqui rapidinho. Espera aí um segundo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Então, por enquanto tá ok, né? Esse foi o papo da última aula, correto? Uhum. Beleza. Bom, agora sim, agora é papo novo, né? Então, aqui, a gente tem, já havia comentado com vocês, 2 tipos de resposta imune, que é a resposta tumoral e a resposta celular, ou resposta citotóxica. Beleza? Resposta celular ou citotóxica. A resposta tumoral, pessoal, é aquela que envolve a produção de anticorpos. Ó, vamos lembrar que nós chamávamos de humor qualquer fluido corporal. Inclusive, na época, até hoje tem algumas, no olho, por exemplo, a gente tem fluidos que nós chamamos de humor, tá? Mas nós chamávamos o sangue também de humor, beleza? Então, resposta imune humoral é aquela que envolve a produção de anticorpos específicos, beleza? E esses anticorpos específicos, eles são liberados no plasma sanguíneo, beleza? Daí o nome humoral. E a resposta celular ou citotóxica é aquela que envolve a destruição de uma célula mesmo, de uma célula humana, beleza? Como? Ou que tipo de célula? Células que têm algum tipo de comportamento alterado, células infectadas por vírus, células cancerígenas. Essas células também são reconhecidas pelo sistema imune, atacadas por ele e destruídas por essas células também. Tá legal? Professor, Pode falar. posso fazer uma pergunta? Lógico. E quando tem aquele caso em que o corpo, os anticorpos atacam o próprio corpo, o que acontece nesse caso? Você está falando de doença autoimune, né? Sim. Então, cara, ninguém sabe explicar exatamente o que desencadeia esse tipo de resposta imunológica, tá? Por isso que é tão difícil a gente tratar doenças autoimunes com eficácia hoje, né? A maioria das doenças autoimunes hoje não tem cura, ou tem tratamentos que são paliativos. O vitiligo, o lúpus, a própria esclerose, né? São doenças do tipo autoimune, o diabetes tipo 1, são doenças do tipo autoimune que a gente não sabe precisar qual é a causa.
E como eu não sei o que causa, obviamente fica muito mais difícil descobrir como que eu previno, ou como que eu trato, né? Como que eu resolvo de uma forma mais eficaz. Mas ninguém sabe como isso é desencadeado, cara. Beleza. Tá bom? Bom, então, quando a gente fala de resposta humoral, a gente está falando de anticorpos, né? Lembrando que anticorpo é um apelido, o nome certo é IG ou imunoglobulina, que são produzidos pelos linfócitos do tipo B. Beleza, galera? Então, linfócito B, essa é uma associação importante, hein, gente? Linfócito B, ele está sempre relacionado à produção de anticorpos. E quando esse linfócito B ele passa a produzir anticorpos, ele é chamado de plasmócito. Então, o nome plasmócito se refere a um linfócito B que está produzindo um anticorpo específico para um determinado antígeno. Beleza? O anticorpo, né, eu já tinha mostrado para vocês também na aula passada, ele é uma proteína, todo anticorpo é uma proteína, que apresenta uma estrutura do tipo quaternária. O que é uma estrutura do tipo quaternária, pessoal? Sempre que a proteína for composta por 2 ou mais cadeias de aminoácidos, eu falo que essa proteína tem uma estrutura quaternária. Então, eu tenho duas cadeias curtas compondo esse anticorpo, assim como 2 cadeias longas compondo esse anticorpo, beleza? Então, no caso dos anticorpos, eu tenho 4 proteínas, 4 cadeias, né, polipeptídicas, formando uma única proteína funcional, que é a imunoglobulina, que é o anticorpo. O lance de ser quaternário, ter 4 proteínas aqui, galera, foi uma coincidência, tá? Estrutura quaternária é ter 2 ou mais, não precisa ter 4 cadeias de aminoácidos compondo a proteína, beleza? Bom, aí reparem, galera, que a região em vermelho, ela é, variável. Ela é variável justamente para quê? Para dar especificidade aos diferentes antígenos ao qual o nosso corpo, aos quais, né, nosso corpo são expostos. Tá legal? Perguntinha? Pode falar, Davi. Não, fala o outro que falou mais baixinho primeiro. Alguém falou que não ouviu. E o linfócito T? O linfócito T, ele que dá início à resposta imune. Por exemplo, assim, lembra que a gente falou que o linfócito... Vamos pegar o slide anterior aqui, ó. Aqui, você tinha um linfócito T, certo? Certo. Tipo. Lembra que tem mais de um, tá? Então, aqui tinha um tipo de linfócito T. Esse linfócito T, ele foi apresentado ao antígeno, correto? Que está aqui, ó. Apresentado ao antígeno. Aí ele vai estimular outros linfócitos, em especial linfócitos do tipo B, que ainda estão imaturos, né? Imaturos em que sentido? Imaturos que ainda não produzem anticorpos. Quando esse linfócito T mostra para o linfócito B como deve ser o anticorpo, esse linfócito B ele começa a produzir os anticorpos específicos para esse antígeno aqui, por exemplo, tá? Assim como eu tenho linfócitos T estimulando outros linfócitos T, tá? Que são linfócitos T que vão destruir as células infectadas por vírus, por exemplo, ou as células que sofreram algum tipo de alteração que as tornaram cancerígenas, por exemplo. Então, o linfócito T, lembra que tem mais de um tipo, ele está relacionado com 3 funções básicas. Dizer ao linfócito B qual tipo de anticorpo ele vai produzir, dizer para outros linfócitos T qual célula ele tem que destruir, beleza? Ou modular a atividade desses linfócitos, diminuindo a atividade deles, no caso de uma infecção que já foi resolvida, por exemplo. Beleza? Belezinha. Mais o quê? Fala, João. Era só para revisar. Plasmócito é quando o linfócito B está produzindo anticorpo, né? Isso aí. O linfócito B, que começou a produzir anticorpo, ele passa a chamar de plasmócito.
Eu vou reforçar isso lá na frente ainda. Ô, Enes, Diga, você vai para o próximo slide aí, por favor? agora. Esse. Essa estrutura aí é uma estrutura quaternária, né? Isso. Esse formato em Y aí tem alguma coisa a ver com aqueles receptores ali atrás, no slide anterior? Não. Não? É Entendi. porque, olha só, Davi, a proteína, o que uma proteína faz depende da sua forma espacial. Aham, Então, essa forma espacial, ela favorece, ó, uma ampla área de associação, tá vendo? É como se, sim. lembra do termo sítio ativo Não lembro desse para termo. enzima? Lembra do primeiro ano, não? Que alguém deve ter desenhado uma enzima assim, tipo um Pac-Man para vocês? Ah, Lembra disso ou não? não. Não, vocês não viram isso? Aquele modelo chave-fechadura de ação enzimática? Eu acho que não. Não viram? A parte de bioquímica, a gente só falou um pouco de proteína, pelo menos na V2, né? A gente falou um pouco de proteína, mas a gente não falou muito especificamente de enzima, não. Entendi. Mas é como se fosse assim, quando você vai representar uma proteína, uma enzima, por exemplo, a gente didaticamente a representa como se fosse um Pac-Man assim, beleza? Aham, Essa região aqui, ó, ela é chamada de sítio ativo. É claro que a proteína não é um Pac-Man, beleza? sim. Isso é só uma representação didática mesmo. Essa região aqui a gente chama de sítio ativo, que é a região que tem mais atividade bioquímica. Sim. A proteína, no caso, no meu exemplo aqui, a enzima, ela pode ter outros sítios de ligação, outros sítios com atividade bioquímica. Mas o sítio ativo é aquele com mais atividade bioquímica, né? Aham, Então, esse sítio ativo, ele vai ter uma especificidade pelo substrato. Então, como eu fiz um formato daquele formato, ó, o meu substrato, o que é um substrato? É a substância sobre a qual a enzima ela vai atuar, aham, beleza? E também enzimas são muito específicas. Então, o substrato ele vai ter uma condição bioquímica que é totalmente, ou quase, né, totalmente compatível com o sítio ativo da proteína. Nesse caso aqui, ó, esse formato em Y, ele dá para essa proteína uma ampla área de sítio ativo, uma ampla área de interação sim. com o antígeno para o qual ela foi produzido. Aham, Daí esse formato, assim, né? Ele é um formato que favorece essa interação. entendi. Sacou, Davi? Saquei. Mais alguma Professor, coisa? Pode falar. então essa região vermelha e região variável, ela vai variar de acordo com o substrato, que no caso aí o antígeno? Isso aí. Isso aí. Tá. Aí, nesse caso, cara, você sempre vai usar o termo antígeno. A expressão substrato normalmente é usada para enzima. A Tá. enzima atua sobre o substrato. A imunoglobulina atua sobre um determinado antígeno. Mas a ideia é a mesma. Ok. Valeu. Beleza? Algo mais, galera? Não? Segue aí. Então, seguiu. Beleza, então, galera. Vamos lá. Então, aqui a gente está vendo já uma respostinha mais completinha. Ó, eu tinha um macrófago que fagocitou a bactéria. Fagocitou a bactéria, a digeriu e liberou, né, os seus antígenos, que serão apresentados a um linfócito T, a um tipo de linfócito T que é auxiliar. Beleza? Esse linfócito T, eu comentei com vocês, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar esse antígeno, beleza? Ele vai apresentar esse antígeno a um linfócito B, beleza? Esse linfócito B, ele vai passar a produzir anticorpos. Tá aqui, ó, formatozinho de Y, tá vendo? Anticorpos, beleza? Aí o que vai acontecer? Esse linfócito B que passou a produzir anticorpos, ele é chamado de plasmócito. E eles entram numa atividade intensa, numa atividade mitótica intensa. Lembra que durante uma divisão celular desse tipo, da mitose, uma célula gera duas células idênticas. Então, você tem um processo de clonagem, né, já que a mitose é para produzir células iguais,
Então, você tem um processo de clonagem desse linfócito aqui, ó, que está produzindo anticorpos para esse antígeno específico aqui, ó. Beleza? Então, nesse momento eu tinha uma célula, agora eu vou ter milhares de células produzindo o mesmo tipo de anticorpo, já que esse linfócito B se multiplicou por mitose. Então, eu tinha inicialmente uma produção reduzida de anticorpos para aquele antígeno, e à medida que esses plasmócitos foram sofrendo mitose, a produção de anticorpos começou a aumentar. Beleza? Aí esses anticorpos vão aglutinar o antígeno, né? Vão promover a aglutinação do antígeno. Se for um vírus ou uma bactéria, dificultando que eles se reproduzam e facilitando que essas partículas antigênicas sejam fagocitadas pelos macrófagos. Beleza? Pronto, resolvi meu problema. Uma vez que eu resolvi meu problema, a maior parte dessas células morrem. Beleza? Lembra que célula tem tempo de duração, né? A maior parte dessas células morre. Aí uma parte menor, ela é mantida no plasma sanguíneo, que são as nossas células de memória, são nossos linfócitos B, que produzem anticorpos para esse antígeno específico, que vão se apresentar posteriormente à infecção, né, resolvida a infecção, em uma quantidade reduzida na corrente sanguínea. Caso você novamente seja infectado pelo mesmo antígeno, beleza? Assim, uma segunda infecção pelo mesmo antígeno, nós já teríamos as células de memória. Todo esse processo que está representado aqui, ó, não precisaria acontecer novamente. Aí essas células de memória já presentes aumentariam sua população por mitose, aumentando rapidamente, de forma muito mais eficiente, né, nesse caso, a produção de anticorpos. É por conta dessa segunda resposta que nós nos tornamos imunes a determinados antígenos, porque a nossa capacidade de produzir anticorpos para um antígeno conhecido, ela é muito mais rápida, já que eu não preciso passar por aqueles passos iniciais novamente. Ficou entendido, galera? Interessante. Ok. Ou ficou viajante, que eu falei? Não, deu até para entender. Então, quando você, por exemplo, você vai tomar uma vacina, né? Você tomou uma vacina para sarampo. Quando você tomou uma vacina para sarampo, Coronavírus, por Coronavírus. exemplo, quem dera, né? Quem dera. Mas, por exemplo, toda essa parte inicial aqui, ó, ela vai acontecer. Aí você vai produzir plasmócitos que estão produzindo anticorpos para aquele antígeno do sarampo, por exemplo. Resolvido a infecção, a maior parte desses plasmócitos morre, mas vai ficar lá na sua corrente sanguínea células de memória que produzem imunoglobulinas, né, anticorpos para o vírus do sarampo. A vacina te protege de uma nova infecção, de pegar o vírus de novo? Não, o vírus pode entrar no seu corpo de novo. A grande diferença é que agora ele não tem tempo de se multiplicar. Se ele não tem tempo de se multiplicar, você não vai ter sintomas. Já, né, que você já está imunizado. Você estar imunizado significa você dizer que você já tem as células de memória para aquele antígeno específico. Professor, mas uma perguntinha aqui, uma curiosidade. O Sim. tempo, ele interfere? Tipo, eu peguei uma doença lá em 2010. Aí peguei de novo agora em 2020. Não vai ter tanto efeito quanto o senhor está falando, né? Depende. Na maioria dos casos vai. Sério? Vai? Sério, na maioria dos casos vai. Interessante. Valeu. Entendeu? Esse efeito, ele pode vir a ser reduzido, cara, por conta de alguma alteração do antígeno. Por exemplo, assim, vamos pegar uma situação real, né, para a gente não ficar no mundo hipotético assim. A gente toma, normalmente, 3 doses de vacinas para tétano. Então, você toma uma bem pequenininho, você toma uma segunda dose lá pelos 8 anos, se não me engano, 7, 8 anos, e depois você toma uma adolescente já, acho que é com 14 anos, 13 anos, alguma coisa assim. Eu tomei com 15. Por aí. A terceira...
A terceira dose já é na adolescência já e tal. Mas qual é a lógica de você tomar mais de uma dose? A lógica é você dar uma lembradinha para o seu corpo, para o seu sistema imune, de qual é a cara do antígeno. Porque, em tese, cara, uma única dose é suficiente. A segunda dose, a terceira dose, elas já são doses de reforço, é só um garante, entendeu? É só um garante. Na prática, a primeira, por exemplo, assim, ó, recentemente nós fizemos um surto de febre amarela aqui, né? No Brasil e aqui no estado também. Aí todo mundo fez o quê? Correu para tomar vacina. Teoricamente, a vacina de febre amarela ela é para ser tomada a cada 10 anos. Mas qual é a lógica de tomar a cada 10 anos? É dar uma lembradinha para o seu sistema imune de qual é a cara do vírus, de qual é a cara do antígeno, né, que está lá no vírus. Depois já se verificou, cara, que, assim, que não era necessário. Uma única dose já te deixaria o cara imunizado para o resto da vida, entendeu? Então, quando você bota no calendário mais de uma dose, normalmente tem a ver com aumentar a segurança, que em tese a primeira dose já funcionou, a não ser que seja um caso de algum micro-organismo que tenha uma facilidade, uma frequência muito alta de mutações, que é o que acontece com alguns vírus, né? O HIV é um problema em relação a isso, o próprio Covid, né, vai ser um problema em relação a isso, o influenza é um problema em relação a isso, tá? Então, se esse vírus, né, por exemplo, apresentar uma capacidade muito alta de sofrer alterações, aí as vacinas perdem muito em eficácia. Porque se ele está mudando com frequência, aquela vacina que eu tomei ano passado não serve para o vírus do ano que vem. Entendeu? Mas tirando esses casos, em tese, uma dose é suficiente. Beleza, obrigado. Beleza? Mais alguma pergunta, galera? Acho que Não? acho que pode seguir. Beleza. Bom, aí, me dá só um segundo aqui, galera. Só um minutinho aqui, peraí. Só resolver uma questão aqui. Então, galera, vamos lá. Retornando aqui. Todo mundo me escuta? Sim. Sim? Beleza, então. Então, galera, a gente falou de quê? A gente falou da resposta imune humoral. Aquela resposta que envolve a produção de anticorpos, portanto, os linfócitos B, que se tornam plasmócitos, né? E a gente tem a resposta imune que é citotóxica, ou celular, beleza? Essa resposta imune, então tá aqui, ó, ela vai ser mediada por linfócitos citotóxicos, tá? E esse linfócito citotóxico, ele vai fazer o quê, gente? Ó, ele vai produzir dois tipos, tá? Dois tipos de enzimas importantes. A perfurina, que é essa enzima aqui, e uma enzima chamada de granzima. Beleza? Granzimas, tá? Que é o que está na figura, a pessoa não botou o nome, então tá aqui quais enzimas seriam essas. Ah, não, já está aqui, né? Já está aqui em cima. Beleza? Aí o que vai acontecer? Quando o linfócitos T
citotóxico, né? E encontra uma célula com modificação metabólica. O que eu estou chamando de modificação metabólica? Aquela célula que está produzindo vírus, que está infectada por um vírus e está replicando vírus. Ou aquela célula que se tornou uma célula tumoral e perdeu sua capacidade de apoptose, então de se matar, né? Então, eu cheguei a falar o que era apoptose para vocês? Acho que não. Não. Comenta aí. Pessoal, o termo apoptose, ele se refere a um fenômeno que, para facilitar a compreensão, ela é um suicídio celular. Beleza? É um suicídio da célula. Toda célula... Até nossas células se matam, cara. Isso. Perfeito. Toda célula, ela tem um tempo de validade. Toda célula tem um tempo de validade. Vou dar um exemplo assim, ó. Células da epiderme, geralmente dura aí uns 30 dias. Células da mucosa intestinal duram 4 dias. Hemácias, né, glóbulos vermelhos, duram 120 dias mais ou menos. Então, nossas células têm um tempo de validade. Quando esse tempo de validade é induzido, ela provoca a própria destruição por esse fenômeno chamado de apoptose. Como que é isso? Como que é a apoptose? A célula, ela começa a plasmolizar. Lembra o que é plasmólise? Mais ou menos. Pode dar uma relembrada, hein? Galera, ó, essa biologia de vocês no primeiro ano foi meio boca, hein? Temos que dar uma revisadinha nisso aí em algum momento, hein? Beleza? Esse nome é estranho, mas eu não lembro. A gente não aprofundou, professor. A gente só passou por cima. A gente passou bem por cima, assim. Tá, então olha só, como é que funciona? Plasmólise é quando a célula murcha. Uma célula túrgida é uma célula inchada. Plasmólise é quando a célula murcha, tá legal? Então essa célula ela começa a perder fluidos, ela começa, eu estou falando da apoptose, beleza? Ela começa a murchar e começa a ser dividida em pedaços, em partes todas envolvidas por membrana, que nós chamamos de corpos apoptóticos. Por exemplo, aqui, né? Ó, aqui. Nós chamamos isso de corpos apoptóticos. Beleza? Esses corpos apoptóticos, pessoal, são resíduos de uma célula que serão reabsorvidos por outras células, por outros tecidos. Então, você não tem um processo inflamatório nessa morte, né? Essa que é a grande diferença da célula morrer por apoptose ou por necrose. Quando uma célula morre por necrose, a célula, ao invés de plasmolizar, ela fica túrgida, ela aumenta a sua turgência e sofre um processo chamado de plasmoptise, que a membrana se rompe. Quando a membrana se rompe, a célula explode, vamos dizer assim, aquelas estruturas celulares que estavam no citoplasma e se espalharam naquele tecido, etc., elas irão gerar uma resposta imunológica, vai ter um processo inflamatório, beleza? Vai haver inflamação. Quando a célula morre por apoptose, que ela vai formando os corpos apoptóticos, o conteúdo da célula, ela continua delimitada por membrana. Então, você não tem a geração de uma resposta imune, você não tem a geração de um processo inflamatório para esses fragmentos celulares. Então, nossas células morrem por apoptose sem que haja uma inflamação no local onde elas morreram. Compreendem? Entendi. Vou dar um exemplo mais concreto ainda para vocês. Ó, quando nós éramos embriões, aqui entre os dedos havia uma membrana interdigital, tipo você encontra no pé de pato, por exemplo, né? Essa membrana, essas células vão morrendo, beleza? E essas células morrem e vão sendo reabsorvidas por outras células. Essas células morrem por apoptose. Então, quando o embriãozinho que está lá dentro do útero materno, né, ele tem a destruição dessas membranas interdigitais aqui,
não tem nenhum processo inflamatório. Lembra que o bebezinho, ele está recebendo anticorpos da mãe, né? Então, se ele está recebendo anticorpos da mãe, teoricamente, se eu tivesse extravasamento de fluido celular, eu teria uma inflamação nas mãozinhas desse menino, desse feto. O que não acontece. Não acontece por quê? Porque as células morrem por apoptose. Entendido, gente? Sim. Beleza, então. Então, como é que vai funcionar aqui, ó? Espera aí um pouquinho, de novo. Depois. Beleza, galera? Ok. Ok, então eu tenho uma célula com comportamento alterado. Que comportamento alterado é esse? Uma célula infectada por vírus ou uma célula cancerígena. O linfócito citotóxico, ele vai usar as perfurinas. As perfurinas, pessoal, elas vão abrir caminho. Olha o nome, né? Perfurina, o nome já diz que a proteína está fazendo, né? Elas vão abrir caminhos, vão funcionar como canais na membrana, por onde a granzima vai entrar. Beleza? A granzima entrando na célula, ela vai induzir na célula a apoptose. E essa célula é destruída. Beleza? Dúvidas, perguntas? Por enquanto, não. Ficou claro, pessoal, a diferença de uma resposta citotóxica para uma resposta humoral? Ficou de boa, Sim. né? Uhum. Beleza, então. E aqui, galera, é uma tabela resuminho, né? É um esqueminha resumo de como funciona aí os dois tipos de resposta. Na resposta humoral, lembra que a resposta humoral é aquela que envolve a produção de anticorpos e linfócito tipo B. Então, você tem um macrófago que vai fagocitar o antígeno. Esse macrófago vai apresentar esse antígeno a um linfócito T auxiliar, beleza? Aí esse linfócito T auxiliar, ele vai estimular o linfócito B, que vai passar a produzir anticorpos e, portanto, se chamam de plasmócitos. O que aumenta, aí esses plasmócitos começam a multiplicar por mitose, né? Então, a produção de anticorpos ela aumenta muito. E uma vez que esse foco da infecção, o antígeno, ele foi eliminado, a maioria desses plasmócitos morre, ficando uma quantidade reduzida de plasmócitos que produzem antígeno que produzem anticorpos para aquele antígeno específico, que nós chamamos de células de memória. Então, agora estamos imunizados para aquele antígeno. Ou ele vai estimular um linfócito T citotóxico, beleza? Que vai atuar sobre uma célula específica afetada por vírus, tá? Ou por células tumorais. Uma vez que aquele tecido, aquela célula já foi eliminada, a população de linfócitos T citotóxicos diminui, fica um pouquinho, que são as células T de memória, estamos imunizados para aquela determinada situação. Beleza? Lembrando, numa segunda infecção, vamos botar aqui, ó, numa segunda infecção, eu já tenho as células de memória. Como eu já tenho as células de memória, todas as etapas anteriores não precisam acontecer novamente. Eu vou direto para a produção de anticorpos ou direto para o uso das perfurinas e granzimas resolver o problema. Então, minha resposta imune fica muito mais eficiente a partir da segunda exposição ao antígeno. Tranquilos? Tá. Quer falar, Davi? Não, é que é bastante coisa, mas tá dando para entender. Só dar uma refletida Beleza? depois. Ô, professor, Pode falar. as células de memória, então, são células que foram produzidas em excesso e foram armazenadas. Não é que foram produzidos em excesso. Olha só, Sobraram, né? mais ou menos. É tipo assim,
Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Esse aqui acaba sendo... essa figura aqui é praticamente a mesma coisa. Ah, não, tem um detalhe que eu vou chamar aqui. Olha só. Se você tem uma infecção viral, aí esse vírus está se multiplicando, faz todo sentido aquele linfócito B que produz anticorpo para aquele vírus aumentar em quantidade. Então, eu tinha uma célula, passa a ter, sei lá, 1000. Estou inventando. Cada uma dessas células produzindo X anticorpos. Beleza? Que vão resolver o problema. Então, pronto, resolvi o problema, eliminei o vírus. Eu preciso de 1000 células produzindo anticorpos para aquele vírus? Não mais, eu eliminei o vírus. Aí dessas 1000 células, essa população vai cair, elas param de sofrer mitose na velocidade que vinham sofrendo, né, estimuladas por substâncias químicas, e elas caem de 1000 para 100. Aí essas 100 ficam lá se multiplicando devagarzinho, de boa, sem estresse. Caso ocorra uma nova infecção, essas células voltam a ter intensa atividade mitótica, passando a população de 100 para 1000 de novo. Beleza? Então, não é célula que sobrou, na verdade. Essa redução, ela acontece naturalmente pela ausência do antígeno. Entendi. Beleza? Beleza. Alguma pergunta mais por enquanto? Nenhuma. Tá. Professor, Ei. eu não sei se, tipo... Não, pera, deixa eu ver a pergunta. Como é que o corpo vai saber qual a resposta que ele vai ter que dar? Se é humoral ou se é celular? Depende do antígeno, né? Aí o antígeno, aí o corpo vai saber quando o macrófago expuser o antígeno ao linfócito T auxiliar. Lembra que eu falei? Eu tava raciocinando, entendi. Vamos lá, acompanhe aqui comigo. Ó. Você tem lá um determinado estímulo, né? Um antígeno, beleza? Aí quem vai fazer isso inicialmente, ó, é o macrófago que vai apresentar para o linfócito T, que é o que a gente está vendo nessa parte aqui, ó. Beleza? Então o macrófago vem, fagocita aquele vírus, aquela bactéria, enfim, e vai apresentar o antígeno para o linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar, ele vai estimular um linfócito T citotóxico se o problema for uma célula infectada. Ou vai estimular o linfócito B, se o problema for alguma coisa que esteja no plasma, uma bactéria, uma substância. Então, ou se está no plasma ou se está na célula, que vai meio que diferenciar qual vai ser o linfócito que vai ser estimulado. Isso aí, tá? Entendi. Aí a gente falou de 3 linfócitos até agora, né? A gente falou do linfócito T auxiliar, a gente falou do linfócito T citotóxico, a gente falou do linfócito B. E nós temos o linfócito T supressor, que é aquele que, depois do problema resolvido, ele vai inibir a atividade daqueles linfócitos ativos, permitindo apenas aquela população reduzida que eu chamei de células de memória. Tanto células de memória de linfócito T, quanto células de memória de linfócito B. Entendi. Obrigada, professor. Beleza? Esse esqueminha também, ele resume bem a ópera aqui, tá? Ele é um esqueminha legal também para olhar. Bom, mais perguntinhas, pessoal, por enquanto? Você já explicou o slide anterior, já? É o mesmo, né? Ah, entendi. É o mesmo assim, é o mesmo que eu digo assim, né? Ele está explicando a mesma coisa, com exceção desse aqui, ó. O que eu não tinha falado ainda era isso aqui. Eu tinha citado ele no começo da aula passada, mas não tinha falado, né, dele específico. Vamos lá. Ó, o que é essa parte da figura que está mostrando, Davi? Ele está mostrando a produção, beleza? A produção das células de defesa. Essas células de defesa são produzidas na medula óssea vermelha, certo? Ó, toda vez que eu colocar esse prefixo blasto, eu estou falando de uma célula jovem, uma célula imatura, beleza? Aí essa célula vai para onde? Vai para os órgãos linfóides, onde vai acontecer a maturação dela, que pode ser o baço, pode ser o timo, pode ser um linfonodo, né, que a gente tinha comentado. Aí você tem um determinado antígeno no corpo. Esse antígeno, ele vai ser fagocitado por um macrófago, que vai digerir aquela célula, ou aquele vírus e tal, aquela substância, e vai apresentar para o linfócito T auxiliar.
Dependendo do que é esse antígeno, esse linfócito T auxiliar, ele vai estimular um linfócito T citotóxico ou um linfócito B, né? Se for o Sim. linfócito T citotóxico, é aquele que vai produzir perfurinas e granzimas que vão promover a destruição dessas células com comportamento alterado, células infectadas por vírus, células cancerígenas. Se for um linfócito B, ele passa a ser chamado de plasmócito e passa a produzir anticorpos. Nas duas situações, resolvido o problema, quem vai entrar em ação? O linfócito T supressor, que é aquele que vai modular a atividade dos plasmócitos e dos linfócitos T citotóxicos, ou seja, vai diminuir a atividade deles, mantendo uma população reduzida dessas células, que eu vou chamar de células de memória. Células, linfócitos T de memória ou linfócitos B de memória. Sim. Esse linfócito T, tá falando aí que ele modera a resposta imunológica, né? Isso. Quando a gente tem uma alergia, quando tem aquelas crises alérgicas muito fortes, é por causa de alguma, não deficiência, mas alguma falta de regulagem nisso daí? Isso. Tá. E aí, cara, você começa a produzir um tipo de anticorpo chamado de IgE. Lembra que Ig é imunoglobulina, né? É o anticorpo. Esse IgE é o que aumenta numa resposta alérgica. E, obviamente, ele acaba fazendo muito mais mal do que bem. Na verdade, aquelas consequências que nós temos numa crise alérgica, aqueles sintomas, eles estão muito ligados a um excesso desse anticorpo aqui. Sim. Beleza? Por isso que a gente sempre associa IgE a alergias. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Mais alguma coisa, galera? Ok. Bastante gente aqui hoje, né? Pessoal, vou fazer uma chamadinha no final para ver se vocês estão aí, hein? Olha só. A gente vai dividir o tipo de resposta em dois grupos aqui, ativa e passiva. Galera, qual é a diferença básica entre uma resposta imune ativa e uma passiva? Na ativa, é você que produz anticorpos, beleza? Então, na imunização ativa, foi você que produziu anticorpos. Na imunização passiva, você ganhou anticorpos. Você não produziu, beleza? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, se vocês não produziram anticorpos, tem como você ter célula de memória? Não. Não tem como ter célula de memória. Se não tem célula de memória, essa imunização passiva, ela é temporária. É igual os remédios ou vacinas? Não. Não. É igual o soro. Soro? O soro antiofídico. O Pode soro explicar? para picada de cobra. Posso, claro, vou falar isso tudo. Pode ficar na boa aí. Que eu vou explicar isso aqui tudinho. Só um minutinho. Então, vamos lá. Conceito básico. Se é ativo, você produziu anticorpos. Se você produziu anticorpos, você produziu células, plasmócitos, né? Células B, linfócitos B. E aí, consequentemente, você teve células de memória. Ou linfócitos T citotóxicos, você também produziu células de memória. Beleza. Se você tem células de memória, você tem uma resposta imune de longo prazo. Beleza? E às vezes para o resto da vida, inclusive. Tá legal? Se você ganhou anticorpo, você não teve linfócito B produzindo anticorpos. Então, você não teve plasmócitos para aquele antígeno. Se você não teve plasmócitos para aquele antígeno, você não tem como ter célula de memória. Então, essa resposta imune, essa sua imunização, ela é temporária. Porque aquele anticorpo que você ganhou, gente, ele também é um antígeno para você. Não é seu, não foi você que produziu. Então, você também vai eliminar esses anticorpos. Então, em X tempo, em X dias, você vai ter uma redução e uma eliminação completa desses anticorpos do seu corpo. Tá legal?
Como que seria o tipo de resposta imune ativa? Vamos focar na ativa primeiro, tá? Natural. A natural é aquela que você se infectou. Então, você pegou um vírus de catapora, você desenvolveu a doença. Desenvolveu a doença, você produziu anticorpos e células B, e plasmócitos, né? Então, você tem células de memória. Se você tem células de memória, imunização de longo prazo. Na artificial, o que é uma vacina, galera? A vacina é uma simulação da infecção. A vacina é enganar seu corpo para ter uma resposta imune e, consequentemente, adquirir memória imunológica. Essa é a lógica da Então é tipo vacina. uma ativação? Como? Então é tipo uma ativação, uma vacina? Não, Vacina? ela vai te induzir uma resposta imune igual de uma infecção natural. Ah, Igual. Só que com uma diferença. Na infecção natural, você pegou o vírus, eu dei o exemplo da catapora, não foi que eu falei agora? sim, catapora. Né? Você pegou o vírus normal da catapora. Então o vírus vai se multiplicar em você e vai causar sintomas. Na vacina, você também vai ter o vírus da catapora. Só que um vírus incapaz de se multiplicar. Se ele não vai se multiplicar, ele vai gerar resposta imune? Vai. Mas se ele não vai se multiplicar, ele não vai causar sintomas em você. Entendi. Então, a lógica da vacina é exatamente a mesma da infecção, com a diferença de que você não vai ter sintomas, já que o antígeno inoculado é incapaz de se reproduzir. Ou, em alguns casos, por exemplo, você fabrica a vacina com fragmentos do antígeno. Você não usa, por exemplo, assim, quer ver? Poliomielite. A poliomielite, né, que é a paralisia infantil, é uma doença grave. Então, é uma doença grave, galera, que a gente não pode vacilar na vacina. Porque se vacilar na vacina, as consequências para a criança que tomou são para o resto da vida. Então, vamos supor assim, eu vou fabricar uma vacina de gripe. Eu falei para vocês na aula passada que a vacina de gripe tem 56% de eficiência só, que é muito baixa, muito baixa. Ah, mas eu falo bem assim, porra, eu tomei uma vacina para gripe e aí fiquei gripado. Não, beleza, sossegado. Fiquei gripado, vou ficar ruim uns 3, 4 dias, né? Mas na maioria absoluta, em alguns casos mais graves, eu vou ser hospitalizado, posso reverter o quadro e tudo. A chance de eu morrer por isso é mínima, né? Muito, estando vacinado, que eu estou falando, né? Diminui bastante. Agora, se for pólio, e eu vacino a criança, e a criança vem a desenvolver, tem um antígeno, por exemplo, na vacina eu tenho um antígeno capaz de desenvolver a doença, porque essa possibilidade, ela existe, para falar a verdade. É mínima, mas ela existe. Aí eu vou falar bem assim, pô, se a criança pegar, e aí? Se a criança pegar, ela vai ter consequência, sequela para o resto da vida dela. Então é um risco, galera, que não dá para assumir. Não dá para assumir esse risco. Então, eu não uso o vírus inteiro da polio para fazer a vacina. Eu pego o vírus, fragmento o vírus e dou o vírus em pedacinhos. Que aí não tem como ele replicar. Ele está todo fragmentado, não tem como ele replicar. E é por essa razão, inclusive, que você faz várias aplicações até os 5 anos. Que aí até os 5 anos você garante que a criancinha ela recebeu o quebra-cabeça completo, entendeu? Ficou claro o que eu falei, galera? Professor, Sim. Sim. por que tem essa diferença de idade na vacinação? Tipo, umas vacinas que a gente toma só quando a gente é criança, outras só quando a gente é mais velho. Então, cara, assim, na verdade, você toma todas as vacinas praticamente ainda na primeira infância, né? Você toma todas as vacinas ainda na primeira infância. Só que tem algumas situações que o corpo, por exemplo, assim, o nenenzinho, de certa forma, enquanto ele estiver sendo amamentado, ele está protegido aí daquele determinado antígeno por causa dos anticorpos da mãe, por exemplo. Então, eu posso adiar um pouco essa vacinação. No caso das vacinas que são obrigatórias, né, que o governo impõe, que as famílias apliquem em seus filhos e tal,
Você tem que ter um calendário para organizar isso. Né? Imagina o seguinte, como é que eu vou imunizar para sarampo, catapora, rubéola, cachumba, gripe, rubéola, enfim, tudo de uma vez só. Não tem como, você tem que ter uma logística para isso, né? Porque você vai vacinar a população toda, né? Ah, entendi. Então é muito Entendeu? mais de logística do que, tipo, de coisa biológica e tal. Aí você pega aquelas mais graves, né? Aquelas que trariam sequelas mais graves no começo, logo da vida da criança, e você vai aplicando as demais e as doses de reforço ao longo da vida dela. Agora, também Entendi. tem aquelas, cara, que tipo agora assim, tipo a do HPV, né? Tipo do HPV, por exemplo, que você aplica em crianças pré-púberes. E como HIV a transmissão é sexual, HIV não, HPV é sexual, a ideia é você vacinar aquela população que está perto, próximo de iniciar a vida sexual, que ainda não iniciou, mas iniciará em breve, né, vamos dizer assim. Aí você vai aplicando nessas crianças mais novinhas, né, 9 anos, 10 anos, 11 anos. Sacou? Não justifica você aplicar na criança de 1 ano, já que é uma virose que se adquire sexualmente, entendeu? Eu acho que tinha a ver com imunidade. Então, cara, tem essa relação também. Só que, assim, na prática, você já deve ter ouvido falar isso, né? Assim, pessoas mais velhas costumam falar isso. Que você fala assim, quando eu era criança, eu vivia com o pé no chão, eu vivia com mão na boca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e a incidência de doença era muito menor. Só que isso não é verdade. Né? Não é verdade por quê? Porque se você comparar a mortalidade infantil, por exemplo, da década de 70 com a década de 50 e com a década de 90, você percebe que aqui no Brasil, né? Estou pensando em realidade do Brasil, a diferença é gigantesca. É gigantesca. Então, quando os mais velhos falam assim, sabe aquela história do... Tem um outro ditado que vocês usam bastante. Sabe quando o alimento cai no chão, assim? Aí a pessoa tem a regra do... Como é que é? 3 segundos, 5 segundos. segundos. É isso aí, tem a regra dos não sei quantos segundos aí. Ou então aquele outro ditado assim, aquilo que não mata engorda. Aham. Tem uns ditos desse aí, né? Em relação à exposição ao antígeno, é claro, quanto mais exposto você fica, a mais diferentes antígenos você for exposto, mais eficaz vai ficando sua resposta imune. É verdade, né? Isso é verdade. O que não é uma garantia, né, de defesa de 100% em crianças muito jovens. Justamente por quê? Porque o sistema imune, ele demora... o sistema nervoso e o sistema imune são os dois últimos a ficarem prontos. Né? Então, na criancinha lá que está com 1 ano, a resposta imune dela não é igual à sua, por exemplo. Ela não pode ser igual à sua. Então, tem algumas vacinas que são aplicadas um pouquinho, beleza? Mais tarde, lá com seus 3 anos, 4 anos, né? Em tese, até os 5 anos, é porque eu não lembro esses dados de cabeça, que são muitas vacinas, né? Mas acho que até os 6 anos, você praticamente já tomou todas as suas vacinas. As vacinas que vêm depois disso é só dose de reforço, praticamente. Fora do HPV, né? Que eu expliquei por quê. Beleza? Beleza. Bom, galera, e no caso da imunização passiva, você ganhou o anticorpo. Aí você ganha de 2 formas. Ou aleitamento materno. Sabemos o que é isso aqui, galera? Pera, eu vou dar uma pesquisada aqui. O que você perguntou? Virou o mundo do Google, né? Colostro. Não faço ideia. Colostro é aquele leite. Sabe quando a criança, o recém-nascido, tem um recém-nascido, né? A criança acabou de nascer, aí a mãe começa a secretar o leite, começa a amamentar. Aquela primeira produção de leite, ela é um leite mais ralinho.
com uma coloração mais amarelada, assim, não tem aquela cor branca de leite, né? Aquilo a gente chama de colostro. O colostro, ele é um fluido produzido pelas glândulas mamárias que é super, hiper rico em anticorpos. Por isso que a gente fala que aquela amamentação inicial, ela é super importante para o bebê, porque o colostro, que é o primeiro leite a ser produzido pela mãe, ele tem muito anticorpo, tá? Então, é uma forma dessa criança ser protegida daqueles antígenos para os quais a mãe já é imunizada, né? Como o bebê ganhou o anticorpo, ele não teve aquele lance de ativar células de linfócitos B ou T. Então, ele não tem célula de memória. Se não tem célula de memória, é uma imunização com prazo de validade. Beleza? E a questão da artificial é o soro. É o soro ou plasma sanguíneo. Inclusive, essa imunização por plasma sanguíneo, ele voltou a ficar em vogue na mídia recentemente por causa do Covid. Né? Por exemplo, assim, vocês devem ter ouvido isso em algum lugar, por exemplo, de que naqueles pacientes mais graves de Covid, uma maneira de tentar salvá-lo era pegar o plasma sanguíneo, fazer uma transfusão de plasma de pessoas curadas de Covid. Sim, eu cheguei a ver isso. Vocês chegaram a ver isso, né? Porque em termos de... Se a pessoa já foi curada de Covid, ela não tem um vírus, mas tem um anticorpo. Então, eu pego... Lembra que o anticorpo fica no plasma, né? Sanguíneo. Aí eu pegava o sangue daquela doadora. Lembra que eu falei que o sangue... Antigamente, uma bolsinha de sangue era para uma pessoa, né? Hoje é para várias. Porque você separa tudo. Você separa glóbulo branco, você separa plaqueta, você separa glóbulo vermelho, você separa anticorpo, o plasma, né? No caso. Então, essa era a lógica aí de algumas situações mais graves, você pegar o plasma sanguíneo de uma pessoa curada de Covid e aplicar naquela pessoa que está lá em situação mais delicada, né? E a questão do soro, que é mais comum. Então, vamos supor assim, o soro é muito comum para animais peçonhentos, né? Tipo soro antiofídico, soro para escorpião, soro para alguns tipos de aracnídeos. O que é o soro? O soro é um concentrado de anticorpos que outro animal produziu. Então, vamos supor assim, eu quero produzir um soro para jararaca, para veneno de jararaca. Aí eu pego o veneno da jararaca, por isso que no Instituto Butantan, por exemplo, tem várias cobras sendo criadas, né? Eu quero a cobra lá para quê? Para obter dela o veneno. Que aí eu pego o veneno dela e aplico em animais, geralmente animais de grande porte, cavalo, boi, ovelha, né? Cabrito. E aí eu aplico em doses não letais e vou aumentando essas doses até que o cavalo, por exemplo, fique imunizado a uma dose completa de uma jararaca durante uma picada, por exemplo. Né? Como assim? A jararaca, estou inventando os valores, tá? A jararaca inoculou 3 ml de veneno em uma picada. Então eu pego 1 ml e aplico no cavalo. Não vai matar e vai estimular o cavalo para os anticorpos. Aí daqui a um mês, eu aplico 2 ml. Ele já está imune para 1 ml, então agora ele vai aumentar a produção para ficar imune para 2, depois faz isso com 3. Aí eu extraio o sangue do animal sem matá-lo, né? Sem matá-lo. Separo o plasma, separo os anticorpos do plasma, que eu vou aplicar na pessoa que sofreu um acidente com aquela cobra jararaca, né? Já que o anticorpo é específico. Professor, mas eu poderia fazer isso com as pessoas? Poderia, cara, poderia, mas vamos pensar. A gente tem quase 210 milhões de pessoas no Brasil. A gente tem 1.000 e poucos acidentes com cobra por ano no Brasil. Então, a quantidade é muito pequena para justificar imunizar a população inteira para os principais tipos de cobras, né, que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Não justifica. Então, você aplica o soro. E outra, se eu tivesse tempo para produzir o anticorpo para aquele veneno, meu corpo produziria também. Só que eu não tenho tempo, a ação do veneno vai ser mais rápido. Aí eu resolvo como? Aplicando o soro, por exemplo. Beleza?
Beleza. Ou então, assim, aquele soro anti-RH. Você já ouviu falar de uma doença chamada de doença hemolítica do recém-nascido? Ou eritroblastose fetal? Não, nunca Já, ouvi. já. Eu não. Por exemplo, assim, sabe aquele lance do tipo sanguíneo, se é positivo ou negativo? Sim, sim. Você é B positivo, A negativo e tal. Todas as mães, esse positivo ou negativo, é porque a gente chama de RH. O RH é o fator Rhesus, é uma proteína que tem na membrana das hemácias, que algumas pessoas têm, algumas pessoas não têm. Quando você não tem, então esse RH para você ele é estranho. Se ele é estranho, se você receber, ele funciona como antígeno, né? Se você receber essa proteína, você começa a produzir anticorpos anti-RH. Então toda mãe negativa na hora do parto, ela tem contato com o sangue do feto, do recém-nascido, na hora do parto. Se a mãe é negativa e ela tiver um filho positivo, esse primeiro filho, ele vai estimular a mãe a produzir anticorpos anti-RH. Aí, no segundo filho que essa mãe tiver, se for positivo também, no segundo filho positivo, né? Se for negativo, não acontece nada. Mas se for positivo, o sangue da mãe e do feto, durante a gestação, eles não se misturam. Mas o anticorpo para a circulação fetal. Aí os anticorpos da mãe começam a destruir as hemácias do filho. Aí isso dá problema, né? Aí toda mãe RH negativa, ela toma um pouco antes do parto, ou um pouquinho depois, soro contendo anticorpos anti-RH. Porque não tem como saber qual é o RH do filho antes dele nascer, né? Então toda mãe negativa, né, já toma o soro anti-RH para que ela não seja estimulada a produzir os próprios anticorpos contra esse fator RH. Deu para entender? Então é soro, entra na mesma classe do soro. Sim, uma mulher com esse quadro, ela pode matar o segundo filho, se for positivo, Pode, né? pode. Uhum. Pode matá-lo ou comprometer o seu desenvolvimento a ponto dele ter sequelas irreversíveis. Sim. Cegueira, má formação, retardo mental. Caramba, esse é sério. Professor, Só que aí é o que eu falei, toda mãe RH negativo, ela toma esse soro anti-RH, para isso não Sim, sim. acontecer, tá? Consegui Pode compreender. falar. Valeu. esse colostro aí que você falou que, tipo, o que a mãe foi imunizada, aí ela consegue passar pro filho. Então, se, tipo, por exemplo, vacina do coronavírus, se ela tiver e aí amamentar o filho, ele receber esse colostro, ele também vai estar imune? Sim, enquanto ele estiver sendo amamentado, né? Ah, tá. Mas E então por não um gera tempo memória depois. para ele? Não. Aleitamento materno é proteção temporária. Ah, tá. Entendi. Tá bom, Não obrigado. tem memória definitiva, não. Não forma células de memória, né? Não forma aqueles linfócitos T e B de memória. Você só vai ter linfócitos T e B de memória se a resposta não for sua. Se não for sua, não tem. Tranquilos? Senão não seria passivo, né? Agora que eu tô vendo. Exatamente. E outra, por exemplo, assim, se eu for picado por jararaca hoje, por exemplo, vou tomar um anticorpo, né, o soro. Se eu for picado semana que vem, eu tenho que tomar de novo. Porque Sim. de hoje até semana que vem, praticamente cai muito a carga de anticorpos, né? Uhum. Se você for Beleza? picado um dia e depois no outro dia for picado por azar assim, o que aconteceria? Porra. Não, aí você já teria, né? Porque você já teria uma imunização, já que vai estar valendo do mesmo jeito. Aí você para de sair de casa. É simples. Não, por exemplo, quer ver uma situação interessante? Funcionários do Butantan que lidam, né, com esses animais diariamente, que são aqueles que alimentam, né, que limpam, etc., eventualmente acontece um acidente. Lembra aquela história? O acidente acontece com um cara que está mais acostumado com aquela rotina, né? Se você entra num lugar lá que tem um monte de criador de cobra,
e você vai alimentar essas cobras com os ratinhos, por exemplo, você vai ter todo o cuidado do mundo, né? Porque não é a sua rotina. Agora, se você começa a fazer isso todo dia e vira rotina, é na rotina que os erros acontecem, né? Então, vira e mexe, os caras são picados. Pô, mas os caras estão dentro do Instituto Butantan, que é onde se fabrica o soro. Então, o cara é picado de boa, ele vai lá, toma o soro, resolvido. Mas até ele tomar o soro, foi picado hoje, aí vai tomar o soro daqui a pouco, aí já deu uma sensibilizadinha. Aí daqui a uma semana ele foi picar de novo. E isso vai acontecendo ao longo dos anos, né? Então ele vai ganhando, sim, uma memória imune ativa para aquele veneno, sim. Isso acontece. Não é o caso da pessoa comum, né? Não é o caso da pessoa comum. Professor, Sim. se uma mulher, tipo assim, que tiver grávida, aí ela consegue produzir o leite materno. Aí ela teve coronavírus e ela conseguiu a imunização. Ela consegue, tipo assim, sei lá, vender esse leite para alguém que tá infectado. E aí a Nossa, pessoa. Não, tipo assim, Empreendendo. parece um pouco utópico, mas não sei. Isso é possível ou é só com o filho dela? Não, cara, assim. Primeiro, assim, vou tecer um comentário sobre o ápice do capitalismo agora, né? Não, eu não digo nem Talvez. vender, mas assim, dar o leite de alguém, entendeu? Esse colosso. Estão pensando em várias formas, velho. Sei lá. leite materno, ele é doado. Ele pode ser doado, ele não pode ser comercializado. Caraca, eu tô Beleza? imaginando aqui a mulher falando bem assim, fui imunizada através do coronavírus, tô vendendo Não. leite imunizante. Ou então assim, né, galera, ó, promoção, 1 litro é 10, 2 litros é 15, né? Só um pouquinho de imposto, só um pouquinho. Não faz mal. Aí fica meio estranho mesmo. Mas, enfim, a situação, cara, é o seguinte, por exemplo, esse efeito imunizante, o colostro tem num nenenzinho. Num indivíduo mais velho, já não tem. E quando eu falo mais velho, tô falando de adulto não, tá? Tô falando de criança ainda. Por exemplo, assim, até que momento o colostro ele faz diferença para a criança? Até o 6º mês de vida. Daí para lá já não faz mais. Não faz mais diferença. Entendi. Então, vamos supor assim, se eu amamentei meu filho até os 2 anos de idade. Estou, né, uma situação aí hipotética. Do ponto de vista imunológico, fez diferença até os 6 meses. Aí depois não fez mais. Então. Beleza? Porque aí o do neném já está trabalhando para isso já, entendeu? Uhum. Beleza, valeu. Beleza? Galera, tá de boa até aqui? Eu acho que sim. Sim. Beleza, então. Aí, olha só. Lembra que eu falei com vocês que quando você é exposto ao antígeno pela primeira vez, aí tem que passar todo aquele processo. O macrófago vem, pega o corpo estranho, digere, apresenta o antígeno para o linfócito T auxiliar. A linfócito T auxiliar apresenta o antígeno para o linfócito T citotóxico ou para o linfócito B, né? Aquela história que vocês conhecem. Aí o linfócito B começa a produzir anticorpos. Aí aquele linfócito B, que agora eu vou chamar de plasmócito, começa a sofrer sucessivas mitoses, né? E você tem um aumento significativo daquela célula, daquele tipo de célula, daqueles clones, vamos botar assim. E aí a produção de anticorpos vai lá em cima. Só que como tem que acontecer isso tudo, olha o que acontece, ó. Você teve a infecção, o contato com o antígeno aqui nesse momento, por exemplo. E aí você levou, vamos botar aqui, 7 dias, eu não sei se isso está em dia, mas eu acho que é dia no gráfico. Você vai levar 7 dias para atingir o pico de produção desse anticorpo. Beleza? Então, depois de 7 dias, você conseguiu atingir aí o pico de produção daqueles anticorpos e você sanou o problema, né? Então, aquele vírus lá no seu corpo foi eliminado, não tem mais. Beleza. Aí você criou, né? Você manteve as células de memória. Aí você teve uma segunda exposição ao mesmo antígeno. Aí olha o que acontece. 3 dias depois, ou seja, menos da metade do tempo da resposta imune primária, dessa primeira, né? Você já chega ao ápice
da produção de anticorpos. 3 dias depois. Então, foi muito mais rápido. Além disso, na primeira resposta, você produziu essa quantidade de anticorpos, e na segunda, você produziu essa. Então, ela foi mais eficiente nos dois sentidos. Mais eficiente na quantidade de anticorpos produzidos e mais eficiente na velocidade de produção. Essa resposta aqui, a gente chama de resposta imune primária, ela é menos eficiente, e essa aqui é uma resposta imune secundária, que é muito mais eficiente. Beleza? Qual é a lógica da vacina? Estimular uma resposta imune primária. Para quê? Para que quando você efetivamente entre em contato com o antígeno, você já tenha a condição de dar uma resposta imune do tipo secundária, que é muito melhor. Tranquilos? Ok. Dúvidas? Nada? Ô, professor, a vacina ela é 100% eficaz? Ou ela é As só uma vacinas. prevenção? Não, então, vacina é para prevenir, sempre é para prevenir. A vacina é para você não ter a doença, não é para tratar, né? É para você não ter a doença. Então, as vacinas normais, elas são muito eficientes, muito. Uma vacina para o mercado, cara, ela tem que ter uma taxa de eficiência de 98%, 98 ponto alguma coisa. Lembra que eu falei? Aquela vacina da gripe é de 56 e ela está no mercado por uma questão econômica. Eu acho que eu expliquei isso para vocês na última aula, né? Para diminuir o número de pessoas que vão parar, já que a gripe é uma doença grave, né? Para diminuir o número de pessoas que vão parar em leitos de alta complexidade, como leitos de UTI e tal. Beleza? Beleza. E finish, galera. Finalizamos o sistema imunológico aqui agora. Se não tiver mais Sério? perguntinhas. Cara, Sério. mudou menor. Não vai reclamar muito. Enes. Gente, acho que ele caiu, mano. Ele congelou só Tô pra mim? aqui, Não. tô aqui, Ah, tá. tô aqui.